Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da 13 Uni. Nós estamos aqui hoje para ter uma roda de conversa sobre o labirinto mental que muita gente passa, Escape Room, que foi o tema da nossa última mensagem no A13. E hoje estamos aqui para conversar sobre isso, sobre as estratégias que o inimigo tem sobre as nossas vidas e como a gente pode voltar os nossos olhos para o Senhor nesses momentos. Então é um podcast mesmo para te confrontar, para te fazer refletir e pensar na sua caminhada com Cristo e no que tem te prendido longe dos caminhos do Senhor. Mas eu não estou sozinha, eu estou aqui com o Rômulo e com o Nobre e eu vou deixar eles se apresentarem. Fala galera, prazer, meu nome é Rômulo. Dentro do A13 Uni, dentro da nossa casa, né, eu participo do GC Kairos, tenho a oportunidade de liderar o GC Kairos, né? E é isso, estamos aqui hoje para poder falar um pouco mais sobre isso, né? Um pouco mais do tema que a gente tem trago para dentro do A13. E é um tema assim que para mim é libertador porque faz muito parte da minha história, faz muito parte da minha vida. Então acredito que vai ser interessante o que tem hoje aqui pra gente. Amém. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Matheus, também conhecido como Nobre, faço parte da Supervisão Tamid e hoje vai ser um tema muito bom mesmo, que realmente eu acredito que é algo que fala muito e está muito dentro do nosso dia a dia. Sim. Essa questão desses labirintos mentais, eu acho que vai ser um tema bem legal. A gente vai ter uma conversa maneira, eu acho. Na primeira parte do A13 a gente falou sobre esses labirintos mentais que a gente passa, sobre estarmos cercados de várias oportunidades para a gente se perder mesmo, para a gente não ver sentido nas coisas. Então são portas de perdição, estratégias de perdição que o inimigo tem sobre a nossa vida. E eu me lembro do livro Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? Das estratégias que o inimigo tem para tirar a gente, tipo, numa armadilha de auto-engano, numa armadilha de confusão, numa armadilha da gente se sentir perdido mesmo e muitas vezes ter dúvida de quem é o Jesus, de quem é o Senhor na nossa vida. E eu queria saber de vocês, começando pelo Nobre, se você já se sentiu assim nesse estado de perdição, confusão mental que muitas vezes é o inimigo mesmo que traz para as nossas vidas. Já. Teve um período que minha mãe, ela já teve algumas doenças, ela já teve AVC e já sofreu de aneurisma também, inclusive ao mesmo tempo. E durante esse tempo eu era mais novo e eu me perguntava muito sobre a questão de Jesus mesmo, de tipo, caraca, como é que é? Como é que a gente pode estar passando por isso? Tinha dia que eu não tinha notícia da minha mãe, por exemplo, e eu ficava, caraca, eu acho que ela morreu. E aí, onde é que está Jesus no meio disso tudo? Onde é que está a existência mesmo? Então eu me perguntava muito, eu me perdia muito dentro disso, de tipo, onde está o meu sustento? Onde está o Jesus que eu sempre via, só que graças a Deus ela está bem. Amém. E você, Rômulo? Cara, eu particularmente já passei por muitos problemas assim emocionais, né? Falando sobre temas, né? Eu já passei por problemas com vício, já passei por problemas de auto-engano, já passei por problemas de procrastinação, de preguiça, né? E eu acredito que um entendimento inicial de tudo isso, né? É sobre abrir olhos espirituais para as coisas, sim, sabe? Quando a gente olha para as coisas com o olhar humano, é muito fácil a gente, de fato, entrar nessas confusões, né? Entrar nesses pontos, sabe? Mas quando a gente começa a viver Jesus, né? Quando a gente começa a viver o Senhor, a viver o tempo do Senhor, a viver as coisas do Senhor, a gente começa a abrir os olhos espirituais para as coisas. E nesse momento que a gente abre os olhos espirituais para as coisas, é o momento que a gente começa a ver graça, né? A gente começa a ver misericórdia, sim, né? A gente começa a ver o amor de Deus, né? Essa pergunta que, igual o Nobre fez aqui, né? Sobre, tipo, cadê esse Senhor, né? Cadê esse Jesus? Né? Muitas vezes a gente não vê por conta dos nossos olhos humanos mesmo, assim, porque aquilo que a gente não vê, ele é muito mais importante do que aquilo que a gente vê. Muito bom. Né? Então, acho que um pouco disso é abrir os olhos espirituais, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas acredito que, inicialmente, quando a gente abre os olhos espirituais, quando a gente vê as coisas à luz do Senhor, né? A gente começa a ter noção e entender um pouco mais das respostas disso, sabe? Muito bom. Por muitas vezes a gente entra nesses labirintos, que nem você falou, porque eu fui direto nessa questão de, às vezes, problemas grandes, mas por muitas vezes a gente não vê que a gente está dentro desse labirinto para coisas bem menores. Sim. Como, por exemplo,
vícios, quando a gente joga para vícios, aí a gente já pensa, poxa, vício de álcool, vício de drogas no geral. Mas quantas vezes a gente não se perde dentro desse labirinto mental para vícios bem menores, ou vícios que a gente considera menores, como vício talvez de fofoca, vício de pornografia, que é algo que a gente deixa passar tanto, né? Porque é algo tão que a gente coloca tão lá dentro, mas que a gente, por deixar lá dentro, a gente ignora. Então a gente se preocupa com o álcool, se preocupa com as drogas das pessoas, mas a gente não se preocupa com a pornografia, com as mentiras. Sim. A gente não se preocupa com as coisas bem menores. E também são labirintos mentais. E é uma realidade que a gente vive. A gente está constantemente contra os jovens que às vezes nem abrem o coração em relação a isso, mas que está ali, está atrapalhando a caminhada deles e eles precisam se libertar disso de alguma forma em que eles vejam com os olhos espirituais tudo isso. E o Rômulo falou aí sobre algumas armadilhas, né, como a preguiça, o vício, o auto-engano. E eu queria falar um pouco sobre a preguiça, né? Que muitas vezes a gente vai levando, como o Nobre falou, não como algo tão grande, mas é algo tão grande. Porque nem sempre é só a preguiça de não levantar na cama um dia para ir pro A13. Mas é a preguiça de se envolver com Cristo, é a preguiça de muitas vezes abrir a Bíblia e falar, hoje é o meu momento com o Senhor. É a preguiça de ir pro GC, é a preguiça de não estar na presença do Senhor integralmente. Então não é só uma preguiça física, é algo espiritual, é algo mental e é algo que sabota muitos jovens. E muitas vezes a gente só pensa, poxa, eu só não quero levantar. Mas não é só isso. Às vezes é uma armadilha para você não vai levantar, para você não estar onde o Senhor quer que você esteja. Então, queria que vocês também comentassem sobre isso. Vocês já se pegaram nesse momento, poxa, hoje é só uma preguicinha, mas depois se depararam com a realidade, tipo, não é só isso, é algo a mais, é algo espiritual. Sim. E que há um incômodo no meu coração para isso? Muito bom. Eu, particularmente, vamos ser bem sinceros, né? Eu lidero um GC, a Raíssa lidera um GC, o Nobre lidera uma supervisão, né? E a gente tem contato com pessoas que falam sobre devocional, por exemplo, que não conseguiram fazer um devocional, né? Que não conseguiram ter um tempo com Deus. E vamos ser sinceros, a gente trabalha, né? A gente tem um dia corrido, a gente tem um dia ali, de certa forma, cansativo. Movimentado. Né? Movimentado, mas é o entendimento, né? De que a primórdia é o Senhor, né? O primordial é a gente buscar o Senhor, é o nosso relacionamento com o Senhor. Só que vamos ser bem sinceros, né? Tem dia que a gente tá cansado, né? Tem dia que a gente para e pensa, cara, hoje acho que eu não vou fazer. Hoje eu acho que eu vou deixar esse devocional para amanhã. Hoje é o último dia que eu vou querer fazer alguma coisa, não é hoje. E hoje é o dia de descansar, então eu vou ficar só deitado na cama sem fazer nada, sem ler nada. Mas assim, é nesses passos que a gente começa a perder o nosso relacionamento com Deus, né? Sim. É nesses passos de preguiça, né? De procrastinação que a gente perde o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Um relacionamento ele é adquirido, se você tem um relacionamento, por exemplo, com sua esposa, né? Com seu namorado, com minha namorada, eu converso com ela todos os dias, né? Eu tô com ela quase todos os dias. Então o relacionamento, ele se tem, e eu realmente amo e tenho vontade de estar com ela, porque eu tenho esse relacionamento, eu falo com ela todos os dias, eu mando mensagem para ela todos os dias, né? A gente conversa o tempo todo, então a gente tem um relacionamento. E você não tem preguiça de conversar com a sua namorada. E com o Senhor é a mesma coisa, porque imagina se eu ficar uma semana sem responder minha namorada. Imagina se tu ficar uma semana sem responder teu namorado, sem responder tua esposa. É loucura, né? Mas por que a gente pode ficar uma semana sem ler a palavra do Senhor, sem orar, sem falar com o Senhor? Então não tem muita lógica nisso, né? A gente acaba perdendo o nosso relacionamento com o Senhor por conta de preguiça, de procrastinação, né? E não quer dizer que a gente não esteja cansado, que a gente não esteja em algum momento ali cansado não das coisas do Senhor, né? Mas cansado da nossa rotina do dia a dia. Mas é o entendimento da primícia, né? De realmente ter o Senhor como base, assim. Sabe? Eu acredito que é muito isso, né, irmão? E antes do Nobre, só te cortando rapidinho, é porque nessa puxada, né, tipo, nesse toque de realidade que a gente tem, nós várias vezes estamos passando por processos e, assim, a gente tá vivendo o processo, mas às vezes não quer viver o processo, às vezes a gente só quer chegar lá no final e ver o resultado disso tudo. Então, às vezes, a gente também entra num modo, assim, de desespero, num modo soneca, que às vezes chama, que entra muito no que o Rômulo falou e no que a gente abriu aqui falando sobre a preguiça. E aí eu queria também que o Nobre falasse um pouco sobre isso, sobre como a gente pode fugir desse modo soneca na forma prática mesmo. Legal.
Cara, eu acho que entrando nessa questão de preguiça, assim, pegando esse exemplo do Rômulo, de você falar com o seu companheiro, seu cônjuge, enfim, eu acredito que é muito da nossa falta de percepção da realidade de Deus dentro da gente. E, tipo assim, ver ele como real. Às vezes a gente não entende... eu vou falar por mim mesmo. Quantas vezes eu não vi a existência de Deus como algo tão distante a ponto de talvez nem acreditar. Forte. E falando assim de um sentido bem intrínseco mesmo. De tipo, poxa, por que eu abro mão de falar com Deus? Por que eu tenho preguiça de falar com Ele quando eu não tenho preguiça de falar com alguém real? Sim. Uau. Então será que quando a gente abre mão de fazer isso, não é porque a gente está colocando ele dentro de uma caixinha de algo inexistente? Será que a gente não está confrontando a existência dele dentro da gente? Loucura. De tipo... Porque é literalmente isso. Pô, porque quando... Com o meu com a minha namorada... Lá ele... Porque com o meu cônjuge, porque com o meu companheiro, eu desprendo tempo, nem que seja... Quantas vezes eu já não troquei mensagem com a Natália dormindo? E tipo assim, eu tô lá falando com ela e do nada eu entrava, é umas coisas engraçadas, eu entrava dentro do meu sonho e começava a falar o que eu tava sonhando pra ela. E tipo, eram umas coisas muito engraçadas. E quantas vezes eu não faço isso com Deus? Caraca, mano. Tanto por talvez querer tratar ele como o santo dos santos, que ixi, eu não vou falar com ele porque eu tô com sono. E aí você não fala. E ao invés de você, pelo menos falar qualquer coisa com ele, você não falou nada. Verdade. Nada. Você abriu mão de falar porque não ia ser com a extrema qualidade que o santo dos santos precisa. Poxa, Verdade, irmão. não precisa. Muito bom, mano. E enquanto vocês estavam falando disso, algo que me confrontou muito no meu coração foi essa questão de colocar ele como real. Será que essa preguiça não é algo que, dentro do meu coração, eu não estou tratando ele como real bastante? Será que eu estou colocando ele tão distante de mim, a ponto de que, caraca, nossa, Forte, mó irmão. preguiça de falar contigo hoje, Deus. Porque no fim das contas é isso que a gente está fazendo. Sim. E você falando assim, me veio à memória a palavra que a gente tem sobre vergonha e culpa, né? Porque a gente entra num looping, assim, a gente faz uma coisa de errado, aí fica com vergonha de falar com o Senhor, mas Ele é a pessoa que a gente deve falar. Aí a gente não tem vergonha de falar com o nosso amigo, a gente não tem vergonha de falar com o nosso namorado, assim. Mas com Deus, que é a pessoa que tá vendo, inclusive, tudo que a gente tá fazendo, a gente sente muita vergonha. E eu também vejo isso como uma armadilha, muitas vezes, assim. Não vou falar com o Senhor porque eu pequei. Mas é aí mesmo que você tem que falar, é aí mesmo que você tem que conversar com Ele. E aí outra coisa que também puxa sobre isso é a questão dos vícios, né? Eu queria ler a Bíblia lá. Brincadeira. Lá em Eclesiastes 2:10 fala assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. E aí, Salomão viveu esses prazeres e no final ele fala, correu atrás do vento. Então, muitas vezes a gente também se prende aos vícios, né? Vocês falaram um pouquinho aí, o Nobre até falou que não é só a questão do vício na pornografia, não é só a questão do vício nas drogas, na bebida, e que muita gente se prende a essa realidade. Tipo assim, não tô bebendo, então tô livre dos vícios. E lá no fundo do coração tá, sei lá, preso numa dependência emocional, tá preso num outro vício, sei lá, numa rotina que prende ela, em algo que ela não percebe que é um vício, mas que tira ela da presença. E eu queria que vocês falassem também sobre isso. Quais são os vícios que a gente vê? O Rômulo lida com muitos meninos, assim, jovens. E eu queria que você falasse sobre o que você tem visto que interfere na caminhada dos meninos com Jesus. Quais são os vícios que prendem eles? E que muitas vezes não é só aquilo que está aos nossos olhos, que para eles é só ali, mas que tem algo muito mais profundo, não tão raso. Perfeito. Raíssa, eu acho muito interessante essa parte de falar sobre vícios. E eu acho que linka um pouco com preguiça
tá? Porque a preguiça, muitas vezes, ela é um vício. A preguiça, muitas vezes, ela é um vício da pessoa mesmo. Eu peguei o celular agorinha para poder olhar, eu fiz aqui 24 vezes 7, né? A gente tem 24 horas por dia, vezes 7 dias por semana. A gente tem 168 horas por semana. E de 168 horas por semana, a gente tira ali 2 horinhas pro GC, né? GC 2 horas mais ou menos, né? E a gente tira... Meu 2 horas é só comendo. A gente tira 2 horinhas ali pro culto, né? Que é 1h30 mais ou menos na semana. Então a gente tira 4 horas semanais assim para poder fazer as coisas do Senhor, quando não tem a 13. Então são 4 horas semanais, né? Sei lá, quanto que é o teu devocional por dia? Quanto tempo você tem dedicado ao teu devocional por dia? Né? O teu devocional por dia tem sido 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Então vamos colocar por dia ali que é 30 minutos. Então você tem tirado 30 minutos por dia. Mas olha o tanto de tempo que você tem. Você tem 168 horas por semana. E quantas horas você tem tirado pro Senhor, né? Se for só 4 horas, pelo amor de Deus. Porque, tipo assim, você tem tirado 4 horas de 168 horas, você tem ficado com 174 horas pra quê? Né? Como é que tem sido entregue a nossa vida pro Senhor? E isso é um vício também, né? O fato da gente ter preguiça, da gente não entregar, de fato, nossa hora, nosso tempo pro Senhor, é um vício. E vários outros vícios também, né? A gente falou aqui, por exemplo, de vício de pornografia, existem vícios que até em roupa, por exemplo, estética, né? E é interessante a gente trazer isso porque hoje em dia é muito fácil você ter algum tipo de vício, sendo bem sincero para vocês. A gente fala sobre pequenas concessões e de fato pequenas concessões viram grandes concessões. Você acabou de falar, trazer esse contexto, né? Pequenas coisas elas viram grandes coisas, pequenas concessões viram grandes concessões. Ah, mas essa semana eu vou só numa festa. Eu vou numa festa ali porque meus amigos estão lá, então é só essa semana, eu vou lá naquela festa. Aí você vai naquele rolê. Obviamente vai ser um rolê legal, você tá com seus amigos, você tá com pessoas que você gosta, então vai ser um rolê legal, vai ser um rolê que você vai gostar, né? Então foi só um rolê. Amanhã eu tô na igreja, tá tranquilo. Daqui uma semana, não, vou lá de novo naquele rolê, né? Na terceira semana você tá indo em 3, 4 rolês que não te agradam. E essa pequena concessão, ela virou uma grande concessão. E você começou a se perder nisso, que é exatamente o que tu falou, né? Você começou a falar, mas é porque... eu fui ali naquele rolê, mas eu falei com Deus, eu pedi perdão e tá tudo certo, o Senhor me perdoou. Eu cometi aquele pecado, fiz aquilo que não agradava a Deus, mas tá tudo certo, o Senhor me perdoou. E graças a Deus que tem essa graça, né? Graças a Deus que tem a misericórdia do Senhor, porque Ele realmente nos perdoa. Mas aí entra nesse quesito, né? De tipo, cara, eu orava ao Senhor pedindo perdão, mas agora eu não me sinto nem capaz mais de orar ao Senhor pedindo perdão, porque eu já não sou mais digno de orar ao Senhor pedindo perdão. E aí entra, né? Isso virou um vício pra tua vida. Isso virou um problema na tua vida e você tem vergonha de acessar o Senhor, vergonha de falar com o Senhor por conta de algo que era pequeno no começo e daqui a pouco virou algo enorme, né? Então acho que isso é interessantíssimo. Entrando nesse negócio de vícios, rolês, mano, assim, hoje a sociedade nos induz a ter vícios. Sim. A sociedade, a própria forma que é construído tudo que a gente faz, todo o nosso dia a dia nos induz a ter vícios. O nosso grande moldador, né, da sociedade, o Instagram, as redes sociais. Se você entra, quando você vai arranjar algo para você se viciar lá, vai ser o famoso tigrinho, vai ser talvez simplesmente rolar a tela. Um Reels, que era pra ser 30 segundos, se torna... E você passa, e vai rápido. passando, e tipo assim, você vai passando, você tá nesse aqui, você não lembra o que você acabou de assistir 10 segundos atrás. Você só perdeu Total. tempo, você tá viciado. Algo que me confronta muito é o meu tempo de tela, velho. Cara, o meu tempo de tela no meu celular. Já teve vezes assim que eram... Porque eu trabalho com computador e eu deixo meu celular aqui ligado por muitas vezes. Então, por exemplo, eu tô aqui no WhatsApp resolvendo alguma coisa e no computador eu tô resolvendo outra. E meu tempo de tela é muito alto. Só que quando... Lá no aplicativo, essa desculpa não cola. Porque no aplicativo tem lá, Mostra. de cada aplicativo que você... Instagram, O 17 horas. Exatamente. E por quantas vezes a gente não desprendeu metade do tempo que a gente gasta no Instagram pra falar com Deus, mano? Caraca, irmão, muito bom. Pô, é muito... Forte. Volta de novo naquela questão. Quantas vezes a gente não tá abrindo mão da existência de Deus, pô? Sim. Por conta das trivialidades da vida. O vício de Instagram, o Instagram te induz a procurar vício. Se você não tem, procure um hobby. É a forma gourmetizada, né, de falar de vício. Procure um hobby. E beleza. Sem problema ter hobby, gente. É legal. O problema é quando isso se torna um vício.
Isso é muito louco, porque nas redes sociais, do nada, ano passado todo mundo começou a correr. Aí do nada todo mundo já tinha um aplicativo de correr. Aí todo mundo tava fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí as pessoas se sentiam obrigadas a entrar numa tendência e, meu Deus, que coisa louca. E assim, falando um pouco, compartilhando um pouco do que o Nobre falou. Às vezes eu tô já senti isso. Às vezes eu tava nas redes sociais e eu falava, mas se eu tô vendo um pastor falar, é meu tempo com Deus, assim. O pastor tá falando, então eu tô ouvindo sobre o Senhor. E eu desligava o Instagram e falava, Deus, será mesmo que era meu tempo com o Senhor? Eu fico pensando, então muito bom também. E a gente traz esse pensamento, né, que eu falei das horas, né? Sim. A gente olha o nosso consumo médio, eu vi meu consumo médio essa semana, eu tava 4 horas por dia no celular, né? 4 horas e pouco por dia no celular. E, irmão, se eu dedicasse essas 4 horas e pouco por dia, metade, eu mexo no celular, metade pro Senhor, pra poder orar, pra poder ler a palavra, pra poder realmente dedicar ao Senhor, olha a diferença que faria, né? Aqui a gente tá trocando essa ideia aqui e a gente não tá mexendo no celular, né? E isso aqui é prazeroso. Sim. Né? Estar nessa roda aqui, estar com vocês é prazeroso, é realmente muito bom estar aqui conversando. Então, é muito bom também estar na presença do Senhor, né? E às vezes a gente negligencia isso por conta de Instagram, enfim, do celular mesmo. E é um vício total. Acho que essa é uma boa resposta, né, sobre vício. Né? Acho que um dos maiores vícios hoje é o celular. Entrando social. Também nessa questão que você tinha falado sobre, vou num rolê hoje, e aí no outro dia eu vou pedir perdão pra Deus, e aí na outra semana eu vou em outro, e será que eu gosto bastante de pensar nessa questão do vazio que todos temos, e que esse vazio só pode ser preenchido por Deus? Por que será que a gente precisa... Esses vícios, na verdade, são exatamente reflexo de vazios. Sim. Que a gente tenta preencher com coisas. Legal. A gente tem um vazio porque, sinceramente, a gente não está buscando Deus o bastante. E eu falo isso de mim. Muito bom. Será que talvez eu não estou viciado em mexer muito no celular e não estou gastando tempo com Deus, investindo tempo com Deus, para quem... gastar... Bairros, né? Não tô investindo tempo com Deus porque eu tô querendo preencher esse meu vazio, que todos temos esse vazio, com outras coisas. E aí essas outras coisas, elas não preenchem. Então um dia eu fui em um rolê e não fiz nada. E beleza, um rolê tá de boa. Desde que você não fique pecando lá também, né? Esse é o problema, as concessões. Isso. Aí um dia você só foi lá e ficou conversando com a galera. No outro, a galera te ofereceu um negocinho e você... São um negocinho aí de boa. E aí, o seu limite, que era aqui, passou-se 2 meses. Tá bem aqui já. Sim. E aí, a linha que era real aqui, você já ultrapassou faz tempo. Verdade. E que relacionamento chato, né? Que é todo dia você ter que pedir perdão pra pessoa, né? Assim, beleza, a gente peca. Tem que pedir perdão pra Deus mesmo, mas glória a Deus pelo sangue de Jesus que nos livra dos pecados. Amém. Mas que relacionamento chato que seria se todo dia a bebê errasse contigo. Todos os dias ela chegasse, desculpa. Verdade. Saí com o moleque ontem. Verdade. Desculpa. Não consegui de novo. Não consegui de novo. Caraca, velho, que chato. É verdade. Se todo dia eu chegasse pra Natália e falasse, desculpa. Saí com a menina ontem. Todos os dias, mano. Todos os dias. Muito bom mesmo. Que coisa chata. Eu não me esforço pra nada. E eu tô falando isso de mim mesmo, gente. Sim. Tô falando totalmente de mim. Sim. Porque a gente não faz esforço de buscar a Deus, de se esforçar mesmo. Volto naquela questão da realidade. Porque a gente não leva a sério. Talvez, no fim das contas, essa questão de vício... Forte, irmão. É a gente não levar com seriedade as coisas. Sim. Tipo, beleza, a vida tem que ser... Eu gosto de levar a vida com muita descontração. Gosto de brincar bastante. Mas não é porque a gente gosta de brincar que as coisas não têm que ser levadas a sério. Tipo, algo que me toca muito é essa questão de... que quando o Romulo falou de... vai no rolê, aí no outro dia pede perdão pra Deus. Mas você tá fazendo isso de forma deliberada. Você tá fazendo isso de propósito. Não é tipo assim... Nossa... minha natureza adâmica. Não é, cara. Você tá fazendo porque você quer, porque você gosta. Porque você não quer abrir mão, irmão. Verdade. Por Deus. Verdade. Então, novamente, que relacionamento chato que seria ter que ficar, Deus, me perdoa.
Aí passou-se 30 minutos, ô Deus, perdoa. Cara, Bagunçou, né? Tipo, não existe o renunciar ao velho eu. Sim. Parece que é só graça. Beleza, É a só gente o tem relacionamento graça. do perdão. É, só perdão, mas não tem transformação de vida. E só pra finalizando esse ponto, né? Mas assim, é sobre se livrar da aparência do mal. Tu acabou de falar aqui, né, sobre a linha, mas de fato a aparência do mal é isso. A gente coloca uma linha aqui, né? E dentro dessa linha aqui, daqui pra lá é a aparência do mal, daqui pra cá é o lado correto, né? Então, assim, a gente não pode andar perto da linha, né? Se a gente sabe que o nosso pecado, por Cara, exemplo, sim. é em pornografia, por que eu vou ficar assistindo o Instagram ali, mexendo no Instagram e vendo foto de mulher ali, por exemplo, entendeu? Se nosso pecado, por exemplo, é bebida alcoólica, a gente não consegue, porque a gente tem um pecado, a gente realmente sente muita vontade de beber, por que a gente tá numa roda de amigos que bebem, Sim. né? Então a gente tá andando em cima da aparência do mal. Pra gente poder cair pro lado de lá, é muito fácil, sabe? Sim. Então, Sim. limite do limite. Então, Sim. a linha da aparência do mal anda aqui, ó. Anda longe. Anda de fato fugindo da aparência do mal, que fala na palavra do Senhor, né? É. Então, Fala que a gente tem que fugir mesmo. Fugir, não é. Tipo, o pecado, a gente não fica lá resistindo. Não, o meu pecado é bebida. Aí eu vou num rolê que só tem bebida e vou ficar bem assim, ó. Cheirei, dá vontade. E por que eu vou ficar flertando com o mal, mano? Se o seu problema é bem na sua bebida, por que você vai num rolê que só tem bebida? sim. Porque se o seu problema é pornografia, o seu Instagram tá cheio de mulher pelada. Exatamente. E isso, e assim, novamente, a ferramenta social, da rede social, ela te induz a isso. Às vezes você não pesquisa nada disso, você Sim. não vê nada disso. E aparece. Um dia vai aparecer. Mas o que você tem que fazer? Ir lá e clicar. Não tem interesse. Vai lá e clica. Não tem interesse e passa. Isso é fugir da aparência do mal, Isso né? é fugir da aparência do não mal. ter- Exatamente Exato. isso. Se você segue a pessoa... E eu digo isso porque já é um problema meu também. Assim, como eu acredito a maioria dos homens, meu problema é com pornografia, era com mulheres e com coisas do tipo. Sim. Então o que você faz pra resolver isso? Para de seguir. Para de seguir, para de ficar olhando. Se vê um negócio que vai te induzir pra esse caminho, você não chega lá e fica... Foge. Não, você não faz, você foge. É, mano, muito Você bom. tem que fugir. Muito bom, Senão irmão. não faz sentido. Muito bom, Nobre. E a 13, continue aí, porque o episódio não acabou. A gente ainda vai conversar sobre muita coisa. Então deixa já seu like aí, já compartilha esse vídeo com alguém e fica com a gente. E vocês falaram aí sobre algumas coisas que puxam muito pro auto-engano, né? Alguns caminhos que parecem bons, alguns limites que parecem ser o limite aceitável, mas não é o limite aceitável, é o limite ali do limite. E que muitas vezes a gente chega num ponto, num estado de... Caraca, onde eu vim parar? Será que é isso mesmo? Será que Deus existe? Será que eu tô no lugar certo mesmo? Será que o A13 é o sábado que eu quero ter? Será que a sexta-noite é no GC que eu quero estar? Então a gente entra assim num looping de pensamentos e é um auto-engano. É assim, eu vou só rolar o Instagram de boa, vou só ver fotos assim de boa e vou passar, vou só ignorar um tempo com Deus e vou ficar tranquila. Isso se torna algo que na minha cabeça era bom, mas não é. É um caminho que parecia ser bom e parecia me levar a um estado de relacionamento com o Senhor, mas pelo contrário, me afastou do Senhor. Então eu queria que vocês também comentassem sobre isso, se vocês já tomaram alguma decisão que levou vocês para o caminho errado. Falando muito sobre mim, assim. Já. Todo dia. Falando muito sobre mim, eu com 15 anos decidi sair da igreja. Falei, eu vou viver de boa. Eu tenho certeza que um dia eu vou voltar pra igreja. Só que esse um dia eu vou voltar pra igreja foram 8 anos fora da igreja. Olha o tempo que eu perdi e que eu poderia ter sido muito esticada pelo Senhor, porque eu pensei que eu só ia ficar um tempinho sem ir pra igreja. Às vezes, tem uma menina no meu GC que ela fala sobre isso. Que se ela deixar de ir pro GC um dia, já é motivo suficiente para ela se desanimar para os outros GCs. E ela entra nesse pensamento. Não fui hoje, então tudo bem eu não ir na próxima sexta, porque eu vou estar fazendo outra coisa que é muito mais legal do que estar no GC. Então, são ideias que fazem a gente pensar e acreditar que a gente vai se conectar com Cristo de alguma forma, deixa passar e a gente chega num lugar que não é onde Cristo queria que a gente estivesse. Queria também que vocês falassem sobre isso. Eu acho interessante esses 3 pontos porque é bem interligado um no outro, né? A gente vai conversando, Sim. aí vai passando pro outro, porque é bem interligado. E esse negócio de auto-engano, Raíssa, eu vivi praticamente a mesma coisa da Raíssa, assim, sabe?
17 anos, 18 anos mais ou menos, eu decidi ali não estar mais na igreja porque era chato, porque não estava mais gostando, porque, enfim, não me agradava mais. E eu queria conhecer Viver, fora, né? né? Queria viver, porque a galera fala, tá vivendo. Eu queria tá vivendo, né? Eu queria viver, eu queria realmente conhecer esses prazeres que a galera tanto falava, a galera do meu ensino médio falava. E eu fui conhecer, né? Eu fui pro auto-engano, né? Eu fui realmente me enganar, fui realmente viver tudo isso e entender como era tudo isso. E já falando, não vale a pena. Mas enfim, viver tudo isso... Observação, não vale a pena. Deu errado, deu ruim, tô de volta. Mas é interessante a gente trazer isso, Rai, porque... É interessante trazer isso porque é exatamente isso que a sua liderada trouxe, né? Eu hoje, sendo bem sério pra vocês, se eu ficar um mês sem ler a Bíblia, sem ter meu relacionamento com Deus, sem ir pra igreja, e se eu voltar a andar um mês com as mesmas pessoas que eu andava antigamente, e ir pros mesmos lugares que eu ia antigamente, irmão, eu não vou viver isso daqui do jeito que eu tava vivendo, não. Eu vou voltar a viver exatamente o que eu vivia antes. Se eu ficar um mês sem fazer as coisas que eu faço hoje, sem realmente viver a vida que eu vivo hoje e voltar a viver a mesma vida que eu vivi antigamente, em um mês, tudo isso acaba. Apaga tudo que eu venho construindo todo esse tempo, né? E isso é se auto-enganar, né? E durante minha vida, eu de fato me auto-enganei por muitas vezes. Dinheiro, por exemplo, é um auto-engano total. Grandão. Né? A gente vive, por exemplo, nós temos a faixa etária aqui de 20 a 30 anos, né? Então a gente vive ali numa... Pensou? A gente vive ali... Eu fui lembrar quantos eu tinha. A gente vive ali num momento da nossa vida que a gente quer um sucesso financeiro, né? Que a gente quer um sucesso financeiro pra gente poder casar, né? A gente quer um sucesso financeiro pra gente poder ter uma estabilidade financeira, né? Então a gente corre atrás do vento muitas vezes da nossa vida, né? A gente quer buscar de alguma forma algum modo de ganhar dinheiro, né? E por muitas vezes eu ganhei dinheiro, por muitas vezes eu vivi uma vida muito boa financeira. Mas o momento que eu vivi essa vida muito boa financeira, que era para ser bom para mim, porque o dinheiro também ele não é uma maldição, ele não é ruim pra gente, ele realmente ajuda a gente a abrir portas pra gente. Quem não, se vocês não gostarem, mandem um pix pra mim, que eu recebo. Quem tiver aí, na manhã. Lá no pix da obra da igreja pra gente arrumar nossa acústica. Precisando. É verdade, nossa, tá precisando mesmo. Enfim, mas é interessante a gente falar sobre generosidade. Brasília, mas o obra é bsb@servideira.com.br. Então, quem gostar de dinheiro, manda pra igreja. Manda pra igreja, Mas é interessante falar isso porque eu me enganei muito com o dinheiro. Eu me enganei muito quando eu comecei a ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu achei que tinha dado certo, né? Já deu certo. Agora eu tenho tudo que eu precisava. Agora eu tenho tudo que eu sempre quis. Agora eu posso comprar o que eu quero. Agora eu posso ir onde eu quero. Agora eu posso sair com a mulher que eu quiser. Agora eu posso andar com os amigos que eu quiser. E o dinheiro, ele traz isso. O dinheiro, ele traz pessoas. Sim. Você tem amizade, você tem a mulher que você quer, você anda nos melhores ambientes, você anda onde você quiser. Então o dinheiro, ele traz isso, ele traz esse auto-engano, né? E eu me perdi muito com isso. E aí foi o momento que eu precisei quebrar, eu precisei realmente perder tudo que eu tinha para eu poder entender onde estava a minha dependência. Que a minha dependência, ela estava no Senhor. Né? E é interessante a gente falar sobre isso porque, como eu falei, não é ruim ganhar dinheiro, né? Mas o ruim é saber como você lida com isso. Né? Como você lida com o dinheiro, como você lida com essas coisas da nossa vida, como você tem se enganado, né? com algumas coisas da nossa vida. Então acho muito interessante a gente trazer isso porque, de fato, a gente se auto-engana muitas vezes. Assim como Salomão falou, né? Lá, acho que é Eclesiastes, que ele fala que, tipo assim, o cara foi um dos homens mais ricos, o cara mais sábio, e no fim das contas, de nada valeu, foi tudo em vão, porque ele tinha essas coisas todas, mas ele não tinha isso buscando a Deus. E é realmente isso, tipo assim, dinheiro é muito bom, ter as coisas é muito bom, dinheiro compra sim felicidade, mas se você não tem Deus, é uma felicidade vazia, o dinheiro e os amigos, e tudo isso que veio com o dinheiro vai embora tão rápido quanto o próprio dinheiro. A gente vê isso na história do filho pródigo. O cara saiu de casa, o pai dele tinha grana pra caramba, ele saiu de casa, levou metade das coisas, levou a parte dele, né? Saiu, foi pra lá, arranjou amigos, teve uma vida que ele quis. Só que assim que o dinheiro acabou, todo mundo foi embora. Então era o quê? Vazio. Tudo era vazio, foi pra nada. Aí ele foi trabalhar com os porcos, comer comida dos porcos,
voltou para casa e o pai o recebeu. E assim é o Senhor. É. Como a história que vocês contaram mesmo. Vocês saíram, vocês foram filhos pródigos. Eu acho que eu fui, tipo... Eu considero pior, porque eu fui o cara que era o morno. Caraca. Eu me desviei, só que eu fiquei na igreja. Então, assim, eu considero pior porque eu fui o mais cara lavada possível. Saía do bar e ia pro culto. Era tipo isso. Não tão assim, direto. Mas basicamente era. E tipo assim, isso eu acho que é o seu mais cara lavada possível. Você tá fora dos caminhos do Senhor. Você tá sendo vomitado por Ele porque você é um morno. É um morno espiritual. Você não se desviou, Difícil, né? não ficou na igreja, seguindo o Senhor, mas ficou lá no meio. Não, eu tô fazendo tudo errado, mas eu tô indo na igreja. Meu amigo, você vai pro inferno. Eu tava rumo ao forte, mas é inferno. verdade. E eu tava dentro da igreja. E é exatamente a estratégia de Satanás. Deixar a pessoa na igreja e ela achar que tá ok porque ela tá indo pra igreja, porque o pai é crente, porque a mãe é crente, porque eu faço parte do ministério A13, porque eu faço parte do ministério da CC Videiro, blá, blá, blá. Você vai pro inferno. Porque a questão é buscar o Senhor. Caraca, E muito buscar bom, de forma ativa. Muito bom, irmão. Não é ficar lá, eu tô aqui sentado, tô vindo assistir o culto, eu tô assistindo Reels do pastor pregando. É buscar de forma ativa. Perdi a minha linha. Mas é isso. É buscar de forma ativa o Senhor. Mas é interessante tu falar isso, porque às vezes a gente não fala, né? E é interessante a gente entender. Tem dois caminhos. Ou você agrada a Deus e você vive a eternidade com Ele, ou você desagrada a Deus e vive a eternidade no inferno. Né? Tem esses dois caminhos. Né? E quando você se auto-engana, né? Você vai viver a eternidade no inferno. Cara, e Jesus fala, se você tá no meio do caminho, é melhor você ir logo pro inferno. Decide logo se perder logo, porque pelo menos você vai estar indo para um caminho. Jesus fala que não seja frio nem quente, não seja morno. Pô, frio, Nossa, quente. não seja morno. É melhor que seja frio logo, porque você vai logo pro inferno. Então, Loucura, assim, loucura. não fica no meio do caminho. Decide pelo caminho de Deus. Já observando, né? Já observando porque é ruim. Você tá vendo aqui, um monte de gente, o morno, os que saíram, e todo mundo voltou, gente. Não tem caminho pra perdição. O mundo não tem nada pra entregar pra gente. Os prazeres da carne, meu amigo. Quantas vezes a gente não tá na igreja e tá querendo suprir esse vazio, fazer essas concessões. Tô conhecendo fulano, mas eu tô quase pra namorar. Ou então fica com namoros muito pequenos, que no fim das contas foram quase ficadas, por exemplo. E só que você colocou com o nome de namoro. E aí, tipo... Só camuflou, né? Só camuflou. Você só mudou o nome. Se mudou o nome, tá tudo bem. Você tava namorando. Não tava, gente. E isso também é uma concessão que a gente faz. Não, tô conhecendo fulano. Tô fazendo não sei o quê. Pequenas concessões. Pequenas concessões que nos tornam frios. Lá no meio do caminho. Muito bom mesmo. Eu acho que o resumo de tudo isso que a gente falou hoje é que a vida sem Deus é só ilusão. É só a ilusão que a gente vive de estar numa vida tão confortável, mas não é na zona de conforto que Deus quer tratar a gente. Deus quer tratar a gente na zona de desconforto. Ele quer que a gente pare de ser preguiçoso, que a gente largue os nossos vícios e que a gente procure sair do auto-engano. Eu vejo que Deus quer mesmo tratar isso, não só na gente, que estamos conversando aqui, mas nas pessoas que ouvirem isso e nas pessoas que precisam ainda queimar o coração por Jesus. Eu acho que a conversa é sobre isso. Sobre a gente sair dessa ilusão de que o mundo aqui ele é perfeito porque eu estou ignorando a Deus, quando Deus ele está bem aqui de braços abertos, esperando para que a gente volte mais uma vez. E que ele não vai virar e falar assim, você fez tudo isso longe da minha presença e eu não quero mais você. Muito pelo contrário, você fez tudo isso longe da minha presença e eu quero te chamar para perto de mim. Eu quero que você tenha um coração como o meu, eu quero que você tenha a mente transformada e a mente como a minha. E aí eu queria, pra gente fechar o nosso episódio, que tá muito legal, inclusive, que vocês falassem algum conselho para quem tá ouvindo a gente, para essas pessoas que eu vejo a nossa geração, uma geração de propósito. Jovens de muito propósito. Jovens que queimam por Jesus, mas que talvez nem saibam disso. Jovens que precisam da porção de Jesus, que muitas vezes vai sair dessa conversa, mas que jovens que precisam se realinhar com Cristo. Queria que vocês deixassem um conselho para esses jovens
cheios de propósito. Jovens que estão perdidos, jovens que precisam se reencontrar com Jesus e estão presos nesses 3 pontos, nessas 3 armadilhas do inimigo sobre a vida delas. Legal. O conselho que eu tenho, assim, né, baseado na palavra do Senhor mesmo, né? Jesus, ele virou para Nicodemos, né, que era um mestre da lei, né? E Nicodemos era um mestre da lei, era um cara que sabia muito da lei, né, que sabia muito da palavra, que seguia a palavra, que ensinava a palavra. Né? Jesus virou para esse cara, que era um cara que sabia muito, que tinha muito entendimento e falou, você precisa nascer de novo. Muito bom. Né? E hoje o conselho que eu dou para mim mesmo, pra gente, pra essa galera, né, é o conselho de nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos sempre nascer de novo. Todos os dias nós precisamos nascer de novo. Porque é muito interessante quando a gente vive o primeiro amor. Né? E é muito interessante também porque a gente tem que sempre voltar ao primeiro amor. Né? Quando a gente vive o primeiro amor, quando a gente entra na igreja, a gente realmente chega na igreja, a gente chega focado, né? Chega realmente com vontade, a gente entra no A13 Uni ali, pulando, saltitando, conhecendo a galera. Raíssa, por exemplo, Raíssa chegou chegando, né? Todo mundo falou, eu também cheguei de uma forma que eu estava em todos os rolês, estava em todos os ambientes, né? Eu queria estar com a galera, então eu cheguei muito empolgado, né? Com a chama do primeiro amor queimando, né? Porque eu tinha nascido de novo, né? E às vezes, com o tempo, né? A gente vai perdendo, vai esfriando, vai ficando morno, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse esfriamento, quando a gente esfria, quando a gente de fato deixa esse primeiro amor de lado. E sempre lembrar que a gente tem que voltar ao primeiro amor. E como que a gente lembra que a gente tem que voltar ao primeiro amor? Nascendo de novo. Então, o conselho que eu dou hoje nasça de novo. Né? E não é para quem está entrando na igreja hoje, também é para quem está entrando na igreja hoje, mas é para quem vive igreja há 10 anos, para quem vive igreja há 15 anos, para quem vive igreja há 20 anos. Nasça de novo. Né? Sempre olhe com essa perspectiva de que eu tenho que voltar ao primeiro amor, eu tenho que queimar da mesma forma que eu queimei quando eu cheguei, eu tenho que realmente estar entregue ao meu ministério, estar entregue ao 13 Uni, estar entregue à CC Videira, estar entregue ao Senhor, né? Nascendo de novo. Então esse é o conselho que eu tenho hoje, nasça de novo. Muito bom, mano, muito bom. Eu acho que da minha parte seja intencional, tipo assim, é muito bom quando a gente está nesse ânimo todo, é muito bom quando a gente está indo para cima das coisas, mas ser intencional é sobre você ir com consciência. Tipo assim, caraca, por que eu tô pulando? Por que eu tô fazendo essas coisas todas? Busque ser intencional. É aquela oração diária. Ore continuamente. Esteja em oração continuamente. Porque estando em oração continuamente, você está trazendo para si a presença de Deus para você o tempo... Ele está com você o tempo todo. Mas você está trazendo de forma intencional, de forma ativa, a todo momento. Se você está em oração constantemente, você está falando com Deus constantemente. Ele vai estar aqui do seu lado e você vai estar vendo e sentindo isso de forma total, plena. Seja cristão em plenitude. Você está indo lá para frente, você está muito animado, cara, busca racionalizar isso. É muito bom todo esse sentimento, mas racionaliza porque é isso que vai criar raiz. É isso que vai te dar constância. É isso que vai firmar toda essa sua experiência com Jesus na rocha. É isso que vai te dar base, isso que vai te dar estrutura. Porque vão chegar os momentos difíceis e lá na frente você vai precisar de uma fé com aquela mesma chama do primeiro amor, mas com a maturidade. Com a estrutura que só quando você faz isso de forma intencional você tem. Legal. Quando vierem ventos fortes, a casa que vai permanecer é a casa que está firmada na rocha. Muito bom, irmão. Então, assim, que a gente possa queimar diariamente por Deus. Que a gente possa buscar diariamente Deus. Não só no seu devocional, não só naquele momento que você para, não, Jesus, Santo dos Santos, eis que venho à tua presença neste momento, ó amado da minha alma. Não só nesse momento, mas que a todo momento a gente possa buscar a Deus. Tipo assim, cara, todo momento. Legal. Eu acho que essa, assim, seja intencional, seja louco por Jesus, de buscar Ele a todo momento, de tentar ser uma cópia dele a todo momento, mostrar Ele para as pessoas a todo momento. E não precisa ser... tá aqui falando com a pessoa, você já conhece Jesus?
Não precisa, Sim. cara. Se você é uma cópia e um reflexo de Jesus, a sua vida vai mostrar isso. Então que a nossa vida possa mostrar isso, de forma intencional, queimando com a chama do primeiro amor, nascendo novamente e se desenvolvendo, firmando a nossa casa na rocha que é Jesus e na palavra dele. Deixa eu falar só mais uma coisinha. Tu falou isso daí, eu achei muito interessante, porque linkou com algo que eu tava no meu pensamento aqui, né? Sobre a gente tem que ser intencional até se tornar natural. Sim, né? sim. Então, seja intencional com o Senhor até se tornar natural. Sim. Né? Da mesma forma que, provavelmente, quando, por exemplo, você conversou com a Nath, quando você conversou com o Leander, né? Vocês foram intencionais, isso se tornou natural. Sim. Né? Inicialmente, a gente é intencional e daqui a pouco isso se torna natural. Então, é ser intencional com o Senhor para isso se tornar natural. E outra coisa é guardar o coração. Sim. Né? A gente fala muito sobre guardar o coração porque, igual eu falei, a gente tá na chama do primeiro amor e a gente chega muito empolgado, mas daqui a um ano você vai se chatear com algo. Sim. Sabe? Sim. Você vai se chatear com algo, você vai se chatear com pessoas, você vai chatear pessoas, Sim. né? Mas a gente entender que o nosso coração tem que estar guardado, porque o nosso coração também, quando ele está cheio do Espírito Santo, a gente transborda do Espírito Santo, né? A nossa boca, ela fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então, a partir do momento que a gente fala coisas boas, é porque o nosso coração ele está cheio de coisas boas. As nossas brincadeiras também, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, é por conta de muitas vezes o que está cheio no nosso coração, né? Então, a gente tem que ter essa noção mesmo, assim, de guardar o nosso coração. Né? Porque quando o nosso coração está cheio do Senhor, ele transborda do Senhor. Sim. Então, Esse negócio da naturalidade vem também, tipo, quando você está aprendendo a dirigir, você vai passar a marcha. Nossa, quando você está aprendendo, aí você tem que falar, meu Jesus. Fica pensando. Eita, agora é a primeira. Eita, agora é a segunda. Eita, Jesus Cristo, quando eu freio, eu tenho que apertar a embreagem e mudar para marcha, e, meu Deus, o neutro, e acelerar e frear. Só que quando passa o tempo, você faz isso, ó, conversando, mexendo no celular. Não mexa no celular, gente. Enquanto dirige. Enquanto você tá fazendo isso tudo e você dirige, ó, de boa, de boa. E que seja isso. Mas que ainda assim com racionalidade. Muito bom, que a gente não coloque nada no automático. Porque quando todo relacionamento, acredito que vocês devem ter passado por isso em algum momento, quando você coloca algum relacionamento no automático e só deixa ele seguir, fica chato. Verdade. Então, assim, que seja natural, mas que não seja automático. Perfeito. Eu queria escutar um conselho teu também, Raíssa. Tem uma Sim. pessoa que eu admiro muito, uma Verdade. líder nossa aí. Queria um conselho teu também sobre isso. Muito bom. Não estava preparado para isso. Eu não estava preparada para responder, só para perguntar. Eu acho que o conselho que eu deixo para essas pessoas que estão presas nessa armadilha é não fugir da presença do Senhor. É realmente ser intencional, é guardar o coração, é nascer de novo e não fugir daquilo que Deus quer. Deus não quer que a gente fuja dele. Deus não quer que a gente se prenda lá na preguiça ou no vício ou no auto-engano e fique lá, nessa zona de conforto da gente. Ele quer que a gente saia da zona de conforto e nos permita ser tratados. Eu acho que a gente precisa ser tratado pelo Senhor. E às vezes a gente está tão focado numa ferida que já foi fechada e a gente esquece de outras que ainda estão abertas. Às vezes a gente se prende na preguiça e esquece do vício. Às vezes a gente se prende no vício e esquece do auto-engano. E Jesus quer tratar tudo isso na gente. Então, se a gente fugir, a gente não vai viver a plenitude da vida com Cristo. Se a gente fugir da presença do Senhor, a gente não vai conseguir desfrutar do amor dele nas nossas vidas. Não vai poder experimentar e descansar no abraço que é só dele. Descansar nas palavras que vêm só dele. E a partir disso, a partir de um tratamento, de uma transformação, de uma cura e de uma liberdade que só Cristo nos dá, nós nos tornamos o maior evangelismo que outra pessoa pode ter. O maior evangelismo que outra pessoa pode ter na nossa vida é o nosso testemunho. É o nosso testemunho de permanecer, é o nosso testemunho de não caminhar só metade do caminho com Cristo, mas ir até o final com Cristo, chegar até o final e falar: valeu a pena eu não ter fugido da presença, valeu a pena eu ter guardado meu coração, valeu a pena eu ter sido intencional com Cristo, valeu a pena eu ter nascido de novo, porque eu cheguei aqui no final e quantas vidas conheceram Jesus através do meu testemunho. O meu campo missionário foi dentro da minha casa.
chegar no final e perceber a transformação que Cristo nos deu por não ter fugido, mas por ter permanecido e perseverado na presença do Senhor. Eu acho que hoje esse é o meu conselho. Muito bom, minha amiga. E isso é ser o 13º apóstolo, né? Uau. Levar a palavra de Deus. Uau. A Muito 13. E isso é uma 13, se você ficou até aqui, se essa conversa fez sentido para você e se você também quer fazer parte do 13º apóstolo, como discípulo, como disse o Nobre, vem, curte o vídeo, segue a gente nas nossas redes sociais que estão em algum lugar aqui da tela. E eu gostaria de agradecer o Rômulo, líder do GC Cairóis, e o Nobre, líder da supervisão, Tamid. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigado. Eu espero que quem está ouvindo a gente aí também tenha gostado. Amém. E é isso, até a próxima, gente. Amém. Obrigado, Valeu. obrigado. Tchau, 13. Valeu. Muito bom, mano. Valeu, Rai.